Boa tarde, pessoal, meus amigos aí do canal Não a Mídia Golpista, Cláudio Pacheco aqui falando. Queria deixar aqui uma mensagem para vocês, compartilhar e pedir até uma ajuda, na verdade, né? Como eu já falei, você viu, eu tô tirando aqui um tempo da minha hora de almoço, né, cara? Que é um tempo que eu consigo arrumar para poder interagir aí com vocês e relatar o que aconteceu comigo nessas eleições agora de 2018. O fato é o seguinte, eu queria até pedir uma ajuda à galera que tem aí conhecimento da área jurídica, né, da área legal, aí, que conheça bastante das leis, e para dizer sobre a legitimidade dessa ocorrência que eu vou citar agora, se isso é possível. O que aconteceu é o seguinte, todo mundo já sabe, né, do que saiu essa questão da biometria, né, do voto ser utilizado pelo sistema biométrico. Foi uma surpresa, né? Uma surpresa para muitos de nós, até para mim mesmo, porque ninguém imaginava que tinha que usar impressão digital para votar nessas eleições. Isso acho que não foi devidamente divulgado. Mas enfim, eu fui pesquisar sobre o assunto, sobre a situação. Eu cheguei na hora de votar e eu manifestei o meu interesse, falei com a mesária, falei assim, olha, tudo bem, eu entendo que tinha lá um recado, na verdade um comunicado, né, dizendo que poderão votar pelo sistema de biometria aqueles que já tenham sido cadastrados por um convênio feito com o Detran e tal, bababá. Poderão, falei, beleza, então poderão, né, é facultativo, ótimo. Eu cheguei na mesa e falei, olha, eu não quero votar pelo sistema de biometria, eu quero votar pelo método convencional, até porque eu não me cadastrei no TRE para utilização desse sistema. Aí o mesário me informou, senhor, mas eu vou ter que verificar aqui se o senhor já tiver cadastrado no sistema de biometria, porque houve um convênio entre o Detran e o TSE, onde eles forneceram os dados biométricos de todas as pessoas, e se o senhor tiver aqui cadastrado em biometria, o senhor vai ter que votar pela biometria. Eu falei assim, não, mas eu não sou obrigado, ali está dizendo que poderão, que eu não sou obrigado, eu quero votar sem ser pela biometria. Ele falou, não, isso não é possível. O senhor vai ter que votar, se o senhor estiver aqui no sistema, o senhor vai ter que usar pelo sistema biométrico. Então eu falei, então eu quero falar com o responsável. Então eles foram chamar os fiscais do TRE vieram falar comigo, que eles falaram que não tinham conhecimento. Eu só fiz uma pergunta, eu falei, eu quero saber baseado em que lei ou em qual resolução do TSE que existe para que eu seja obrigado a utilizar o sistema biométrico para votar. E eles não souberam responder, chamaram os fiscais, eu fui, falei com os fiscais, não criei confusão, é claro, eu fui lá e votei pelo sistema biométrico mesmo, fazer o quê? Mas perguntei aos fiscais, qual é a resolução do TSE, um comunicado ou a lei que trata desse assunto, em que eu sou obrigado a exercer, né, a minha soberania popular através do voto, por causa desse sistema de biometria que foi implantado através de um convênio que vocês estão dizendo que foi feito entre o TSE e o Detran. Os fiscais também não souberam responder, eles só informaram que essa foi uma determinação do TRE do Rio, para que eles seguissem essa determinação. E caso alguém se recusasse, registraria lá e etc e tal, mas não poderia votar. Ou seja, resumindo, né, eu fui obrigado a votar pelo sistema de biometria. Então, assim, eu gostaria de pedir uma ajuda à galera aí da área jurídica, porque eu procurei em tudo que é lugar e eu não encontrei esse convênio. Eu só queria saber quem é que assinou um convênio em que autoriza que o Detran, ainda mais um departamento como o Detran do Rio de Janeiro, né, que é assim uma instituição muito, né, tem várias menções sobre ela de uma conduta como instituição assim modelo, né, em relação à honestidade, à probidade, enfim, eu não vou nem entrar nesse mérito. Mas eu quero saber quem autorizou ao Detran para que enviasse a minha impressão digital para o TRE, para que eu usasse a minha impressão digital obrigatoriamente para votar por um convênio que eu não achei.
Eu li no G1, tudo que é lugar aí, falando, os caras explicando isso, que houve um convênio entre o TSE e o Detran e que seria utilizado o sistema biométrico. Tudo bem, ok. Eu queria ler o convênio. Eu não achei, eu queria pedir ajuda de vocês. Se vocês souberem de alguém que... Então me diz aí o convênio, bota o link aí para eu ler. Eu quero saber se isso foi uma determinação de um magistrado, de um juiz ou de um desembargador, ou se existe uma lei para isso. Porque até onde eu sei, juiz ou desembargador são operadores do direito e são servidores públicos. Eles não são deuses a ponto de decidir coisas dessa natureza, não. Eu acho que eles, pelo menos até onde eu sei, o Estado Democrático de Direito, um juiz ele está adstrito à lei. Ele não pode agir às margens da lei, mas diante de tudo que a gente já está vendo hoje em dia, não é surpresa, né? Que de repente algum magistrado aí, o ministro do TSE, tenha decidido, não, pode mandar, vai fazer e pronto, sem nenhum embasamento legal para que isso fosse feito dessa forma. Ou seja, isso gerou filas enormes, um constrangimento terrível. O lugar onde eu voto, normalmente eu demoro 15, 20 minutos para votar, demorei 1 hora e 45 minutos para conseguir votar com meu filho do lado. Ou seja, existem vários relatos aí, vocês sabem, eu não vou perder muito tempo aqui, senão meu vídeo vai ficar longo pra caramba. E eu queria só pedir essa ajuda a vocês aí. Se alguém souber desse convênio, porque essa surpresa que o Detran do Rio de Janeiro, junto com o TSE, preparou para todos nós, eleitores, soa para mim como uma coisa muito estranha. É óbvio que eu entendo que a biometria facilita, evita a fraude. Ótimo, tudo bem. Mas em relação à fraude, eu vou recomendar aos senhores, porque eu também não tenho muito tempo, então comigo não tem esse negócio não. Eu recomendo outros canais que são muito bons nisso. Vejam no Duplo Expresso o que eles vêm falando lá sobre fraude eleitoral. Ok? Inclusive há pouco tempo eles já fizeram lá uma denúncia dizendo do sistema de informática, que é o mesmo das Forças Armadas. E parece que durante as eleições, no domingo mesmo, houve uma reunião do interventor federal aqui do Rio de Janeiro com o presidente do TRE, no meio das eleições, no meio das apurações, no meio da ocorrência ali das eleições, 3 horas da tarde. E ninguém se sabe do que se trata essa reunião. Eu queria saber também, estou curioso, o que o interventor tem a ver com isso, nesse momento, enfim. Mas tudo bem. E fora isso, então vejam lá o Duplo Expresso. Eu vou tentar colocar até o link aqui para vocês, junto com uma matéria que eles colocaram. Muito interessante. O programa de ontem também, que teve o Felipe Quintas, que é um grande parceiro nosso, companheirão mesmo, nota 1000. Assistam o programa de ontem, do Duplo Expresso. Muito bom, muito bom. Vejam o canal deles e acessem lá o que eles estão falando sobre fraude eleitoral. Porque senão meu vídeo aqui vai ficar igual ao do Fidel Castro. Eu vou demorar muito. Só que me soa estranho o que está acontecendo hoje em dia, a judicialização da política. Eu já falei em diversos outros vídeos aqui que o poder soberano do povo, do voto popular, foi sequestrado pelo poder judiciário. Isso não é muito difícil compreender. Eu já falei em outros vídeos também, o poder judiciário é um dos principais responsáveis por esse caos, por essa desgraça que está havendo na política no nosso país. Por isso, assim, eu optei por Ciro Gomes, porque eu acho que realmente cada um tem que voltar para a sua caixinha. E aqui nós não estamos mais vivendo uma ditadura militar, mas estamos vivendo uma espécie de ditadura de toga. Então prestem bem atenção no que está acontecendo, porque estamos vivendo a um ponto em que um juiz, ou um ministro, ou um desembargador dá uma determinação e todos os eleitores têm que se submeter a esse novo método que ele decidiu e ponto final. Não existe lei em que ele tenha que se basear para isso. Não, ele decidiu, está decidido. Né? Eu já gravei outros vídeos falando sobre isso aqui, eu não vou me estender mais muito não. Eu só queria essa ajuda de vocês, para que vocês me esclarecessem. Eu não estou, na verdade, aqui denunciando nada, reclamando de nada, não. Eu quero esclarecimento. Como cidadão, como eleitor, eu tenho o direito de saber qual a resolução, qual a lei que deu algum embasamento para que um magistrado, ou ministro, ou presidente do TSE, ou seja lá quem for, tenha feito um convênio com o Detran do Rio de Janeiro para fornecer a minha impressão digital para o TRE e para que eu seja obrigado a usá-la para votar. E por curiosidade, né, também nesse momento em que a justiça ela tem um poder quase que imperial sobre os demais, né, a tripartição dos poderes aí de Montesquieu,
o legislativo, o judiciário, o executivo. Esse negócio aqui no Brasil parece estar bem confuso, né? Então, assim, o poder excessivo que o judiciário vem tomando, graças muitas vezes ao apoio da mídia, dos rentistas que patrocinam essa causa, a gente vem sofrendo sérias consequências. Daqui a pouco não vai ser o Lula ou qualquer outra pessoa vítima de perseguição judicial, não vai ser qualquer um de nós, né? Se algum de vocês aí cismar de xingar um juiz ou sair com a filha de um deles e o cara quiser te enquadrar por tráfico ou por qualquer outra porra, não precisa mais de prova, nem de lei, nem de nada disso. O Ministério Público e a Justiça têm poderes hoje em dia maior do que qualquer outro. Então eu queria um esclarecimento em relação a isso. Inclusive tivemos até uma surpresa interessante aqui, né? Um juiz que estava lá embaixo nas pesquisas passou para o segundo turno, ninguém sabe explicar como é que foi esse fenômeno, né? É estranho. A renovação no quadro do Congresso também, se vocês pararem para analisar, que toda essa galera ligada aí a Lava Jato, a turma dos superpoderes do judiciário sobre os demais poderes, essa turma toda se deu bem, todo mundo foi eleito. Então é isso, pessoal, fica aí a dica. Esse vídeo é só para fazer esse relato do que aconteceu comigo, que eu fiquei puto mesmo, estou insatisfeito e como cidadão eu quero respostas. Eu quero saber qual é a resolução, a lei, quem foi que assinou, desembargador, a galera que é ligada à área jurídica, que por favor possa nos ajudar aí, esclarecer se é legal fazer isso, se eles têm permissão realmente para fazer isso. Se eu estou falando merda aqui, porque eu sou um ignorante, eu não conheço nem formação superior eu tenho, eu estou só questionando mesmo e eu quero saber, quero a ajuda de vocês aí para saber se eles poderiam ter feito isso, essa surpresa, né, maravilhosa que foi as eleições de 2018. Então é isso aí. E aí, para finalizar também essa questão, eu quero dar só um posicionamento rápido aqui, o vídeo já está com 12 minutos, caramba, sobre essa questão da neutralidade do nosso canal, né? Eu vejo aqui muitos petistas, amigos, vindo falar comigo, pô, que é isso, cara, não, nós somos irmãos, estamos juntos e tal, não sei o quê. E é só para declarar o seguinte, gente, nós optamos pela neutralidade, porque nós valorizamos muito a ética, o princípio, o caráter, a moral. E por isso que nós optamos por Ciro Gomes. Não é porque nós somos ciristas, somos pedetistas, somos petistas. Não, a gente não tem vínculo nenhum com partido, com político, com ninguém. Nós temos a nossa meta, o nosso ideal, aquilo que a gente acredita. E o político ou o partido que tiver engajado nessa mesma luta que representa a nossa, assim, nós apoiaremos esse político ou esse partido. Por isso que o nosso canal é independente. A gente não recebe nem monetização do YouTube para a gente poder falar nossos palavrões aí à vontade, porque o palavrão faz parte aí da cultura popular. Então a gente não recebe nada, a gente que gasta do nosso bolso. Então sobre essa questão da neutralidade, essa é uma opção nossa, e ela independe do que Ciro Gomes, ou PDT, ou Lupa, ou qualquer um que seja aí que venha a decidir, porque nós não estamos vinculados a nenhum deles, nós os apoiamos por entendermos que eles defendiam os mesmos ideais que nós. Se por algum motivo, alguma razão, eles vierem a apoiar a Haddad, ou não sei o quê, isso aí o Rubão já falou aí no áudio, eu não vou ficar falando aqui não. O problema deles, cara, eles é que apoiem pra lá. A gente que não vai apoiar não, porque como disse o próprio Ciro Gomes, não dá mais pra mim andar com o PT. Então a gente só espera que o Ciro Gomes exercite na prática aquilo que as próprias palavras dele disseram. Então esse é o nosso canal, esse é o nosso recado. Nem Haddad, nem Bolsonaro. É neutralidade no segundo turno. Eu vou votar nulo, não voto em nenhum dos dois, tá? Forte abraço para vocês aí, obrigado e tamo junto. Até mais tarde aí, mais tarde tem vídeo áudio do Conversa ao Pé do Rádio com o Rubem Gonzalez. Um abraço.